vida. Então, eu quero lembrar a você um texto que você conhece, que é Êxodo 14, 15. E eu estou usando nessa leitura desse texto a NVI, porque na NVI talvez até fosse até mais apropriado eu usar a NVI, não é? Mas é que na outra versão tem marchar, tem a palavra marchar. Mas, para mim, porque a palavra marchar, ela remete àquela coisa mais de exército, né? Não arremete mais àquela coisa de... eu acho que a palavra é usada no sentido de uma firmeza, num sentido de uma determinação, não é? Tem gente que vai assistir, não é? Outro dia eu estava em casa, na minha casa com a minha neta, e passou qualquer coisa de uma parada, de um desfile militar. E a minha neta ficou muito impressionada, né? Com aquele exército. Acho que foi um desfile militar lá na Coreia do Norte. Estava no noticiário lá, dizendo que não teve desfile de arma nuclear, mas era uma parada militar muito grande, e muitos soldados marchando, né? O cara não marcha assim, o cara marcha, levanta a perna quase que no queixo. E aquele ritmo. E a minha neta falou assim, nossa, olha lá, que coisa, vovô. Aí eu lembrei a ela que o pai dela é militar. Teu pai deve fazer isso lá no quartel que ele trabalha, que ele é militar lá, não é? Então, mas tem essa coisa da firmeza, tem essa coisa de uma determinação, né? Então, o nosso caminhar, o nosso enfrentar, o nosso avançar, deve ter essa firmeza. Então, importa caminhar, disse Jesus, hoje, amanhã e depois. Repito, não é assim, vai de qualquer jeito, vai aos trancos, né? E barrancos. Como é que você está indo? Eu vou aos trancos e barrancos. E a gente, às vezes, pergunta assim, onde é que você chegou? O que você conseguiu? Como é que você chegou indo aos trancos e barrancos? Não é verdade? Então, Êxodo 14, 15, que diz, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Diga ao povo de Israel que caminhe. Quero compartilhar 3 coisas a respeito desta declaração. Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Tinha um corinho, né? Uma música. O pessoal aqui mais antigo lembra que a igreja, não sei, me ajuda aí. Eu falo, me ajuda a lembrar corinho antigo. O pessoal de antigamente não quer lembrar para não dizer que é antigo. Aí me deixam sozinho aqui, né? Com a minha, que eu sou antigo mesmo, a minha memória não funciona, e fico aqui adulterando os hinos. Mas tinha um corinho que dizia que a igreja segue caminhando. Lembra desse corinho? A gente cantava na juventude, lá em mais de uma voz. Segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus virá em breve para buscar a sua... A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Não é? Então, quer nas lutas, Corinho acho que dizia isso, quer nas provas, quer nas dificuldades, a igreja sempre segue caminhando. E aí, nesse caso, né, a igreja, não a igreja de Nova Vida, mas a igreja, eu e você. A igreja, nós devemos seguir. São palavras de um coro que a igreja cantou. Então, nós estamos em tempo de caminhar. Seja o que você está vivendo, o que está passando, está enfrentando, nós estamos em tempo de marchar. Não podemos parar. Fala para o irmão do lado, nós não podemos parar, irmão. Você não pode parar, a vontade é grande, a tentação é grande, as lutas são grandes, o deserto é longo, mas nós não podemos parar.
Nós temos que começar a pensar nestas coisas com esse absoluto no nosso coração, com essa força no nosso coração, né? Não temos aqui lugar de descanso, diz a palavra de Deus. Nós não temos aqui nesse mundo, somos peregrinos, somos viajantes, estamos marchando em busca da cidade que há de vir. A nossa pátria está nos céus. Aquele que vem virá e não tardará, louvado seja Deus. Eu já disse aqui, eu acho que disse aqui num culto na igreja, que no tempo lá da igreja primitiva, debaixo de muitas perseguições, e de coisas que nem eu nem você podemos imaginar que aquela igreja sofreu e passou. Quando se falava que Jesus voltará, isso era uma palavra de consolo, né? Fica tranquilo, o irmão lá na prisão, o irmão lá sofrendo, ele é consolado, fica tranquilo, porque Jesus vai voltar. Isso era consolo, isso era ânimo. As pessoas pegavam vigor para continuar declarando a sua fé, servindo a Deus, falando do amor desse Deus, obedecendo o Senhor. Por quê? Porque Ele não nos deixará, Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas hoje, quando você fala que Jesus voltará, parece que as pessoas ficam meio assim, né? Nós não temos ânsia por isso, nós não temos aquela expectativa, nós não temos desejo fervoroso por isso. Amém, amém, Jesus voltará, amém. Mas isso não, parece que não altera o nosso ânimo, não mexe com o nosso sentimento, pelo contrário, mexe de uma maneira, tomara que demore um pouquinho, porque ainda não casei, poxa vida. Ainda não comprei a minha casa própria, porque ainda não fiz isso, ainda não fiz aquilo. Ainda não é para nós, para a igreja, consolo. Vá lá nos países onde a igreja é perseguida e fala que Jesus voltará. O pessoal fica valente, fica encorajado, é consolado, uma lágrima corre do rosto da pessoa que está debaixo, que faz parte da igreja, que está debaixo de uma perseguição. Então, o que precisa acontecer comigo e com você, conosco? O que precisa acontecer com a nossa nação para que a gente comece a clamar, Maranata, vem Jesus, mas de todo o nosso coração, toda a nossa fé. A falta desse entendimento, a falta desta convicção que a nossa pátria está nos céus, que nós fomos chamados, como foi o povo de Deus em todas as épocas, para marchar, para caminhar, para avançar, sabendo o nosso destino, sabendo o nosso final. O texto de Êxodo se refere, todos sabem, ao momento histórico da vida de Israel em busca da terra de Canaã. E aqui, Mar Vermelho foi o primeiro grande obstáculo, depois de, obviamente, terem saído do Egito, que foi um grande milagre. Então, como atravessar? Então, tudo que Moisés fez foi clamar ao Senhor, e a resposta foi essa: dize a Israel que marche. Quantas vezes tudo que nós temos feito sobre certas questões é clamar também, é orar também. Mas a oração não pode tudo? Pode, claro. Diz a palavra de Deus assim. Mas tem questões que não é que a palavra pode ou não pode, não é que a oração pode ou não pode resolver. A questão é que existem situações que a solução não é essa. Acontece que há situações na minha vida e na sua vida que nós precisamos caminhar, que nós precisamos nos levantar, que nós precisamos marchar. Então, pensando assim, quero considerar alguns aspectos desta marcha que podem, espero que nos ajudem e sirvam de lições para nós. A primeira ponto aqui, eu vou ler um texto de Êxodo 13, 21, 22, que a primeira coisa que esse marchar deve ter, que está no contexto desse marchar, ao dizer, diga ao povo que marche, Deus está dizendo que nós precisamos fazer esta marcha, caminhar na sua presença. Na sua presença.
Não é marcha, tá bom, Senhor, fica aqui, desse lado, que nós vamos atravessar. Não. Diga ao povo que marcha, tem esse contexto. Êxodo 13, 21 diz: durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Tanto a nuvem como a coluna de fogo simbolizavam a presença de Deus com o seu povo. Se nós lermos Êxodo 33, 14, nós encontramos estas palavras: respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Eu mesmo lhe acompanharei. Então a nossa marcha, ou nesta marcha, nós não só podemos contar, mas essa marcha tem que ser nesta base de saber que nós estamos marchando com Ele, que nós estamos marchando, caminhando com a presença dEle, que essa proteção que o povo teve, essa coluna de fogo, essa nuvem, que estava de noite e de dia, se manifestando de maneira diferente, era a presença de Deus. E eu já pensei um pouquinho na minha vida, e eu pude marcar no meu passado momentos da minha caminhada em que eu fui protegido por uma nuvem, que Deus se manifestou como nuvem, como não deixando eu sofrer os efeitos daquele dia ensolarado, causticante na minha vida, que era para desmaiar, mas porque havia uma nuvem da presença de Deus, ou que a presença de Deus se manifestou como uma nuvem, como em outros momentos da minha vida, eu também entendi que Deus se manifestou como uma coluna de fogo, onde ninguém conseguia ver, onde as pessoas diziam, não dá, você não pode seguir, e eu segui, e eu cheguei onde Deus queria, porque havia uma presença de Deus na minha vida. Então eu pude já agradecer a Deus por essa experiência de nuvem, de coluna de fogo. Então não podemos contar nessa marcha, nós algumas vezes não podemos contar com pessoas. Eu estava assistindo um vídeo de um pastor americano pregando, falando sobre um momento da nossa vida em que nós não podemos contar com ninguém. Você já passou por esse momento na sua vida? Não é que você não tem pessoas com quem você possa contar, é que mesmo tendo essas pessoas, tem situações da nossa vida que nós não temos como contar com as pessoas. É como há momentos da nossa vida que o Senhor diz assim, é só eu e você agora aqui. Ou é esse momento que Deus não usa ninguém, mesmo podendo usar. Deus não toca, não usa as pessoas de uma maneira que elas falem coisas que nos toquem. É aquele momento em que você mesmo tem que se animar. É você mesmo que tem que, com aquilo que Deus te deu, é você que tem que se mover. Você sabe quem é um grande mestre nessas coisas? É o salmista. Por que somos atraídos pelos salmos? Por que os salmos nos identificamos tanto com o salmo de Davi? É porque Davi, ele vai retratando essas experiências. Minha alma, por que você está assim? Ele está lá no deserto, ele está no descampado, ele está sozinho, não tem ninguém para dizer vai. Não tem irmão, não tem pastor, não tem ninguém para dizer assim, rapaz, levanta, coragem, vai vencer, vai passar. Isso aí não é ruim não, isso aí Deus vai te livrar. Não tem ninguém, então você tem que fazer isso. Você mesmo tem que fazer isso. Você mesmo tem que falar para você. Ah, pastor, mas eu não consigo. Pois é, irmão, aí você está colocando para dentro muita coisa errada. Está se alimentando de coisas que estão te enfraquecendo e não te fortalecendo. Se no dia da adversidade você te mostras fraco, a tua força é nenhuma. Se no dia da adversidade, é claro que eu preciso de ajuda, quem não precisa de ajuda? Quem se basta, mas há momentos em que você só tem aquilo que é você e Deus, é você e a presença de Deus, é você o Senhor. Propositalmente, Deus quer se revelar mais para mim, Deus quer se revelar mais para você. Deus quer nos tirar daquela dependência
eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas, eu dou graças a Deus por todas as pessoas que Deus usa para me ajudar, para me abençoar, para me encorajar. Eu preciso dessas pessoas, mas no fundo, nós podemos depender só de Deus. Então, Jesus disse em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando a gente crê em Mateus 28:20, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais cansados que nós estejamos, por maior que seja o mar, nós sempre vamos ter ânimo de caminhar. Nós sempre vamos marchar, por causa da presença de Deus. Não é? Então marcha, mas marcha na presença de Deus. Esse marchar não pode ser esse marchar do meu coração, do meu desejo, do que eu quero fazer. Tá? Amém. Aguenta aí, Senhor, que eu vou. Não, o Senhor vai comigo. Marchar confiando, crendo no Senhor. A segunda verdade que há na ordem para o povo marchar, que é uma palavra para mim e para você, é que nós devemos marchar na dependência de Deus. Nada melhor do que dependermos de Deus na caminhada, porque, como diz a outra música, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Estou pensando em gravar um CD agora. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Querido, eu canto essa música e sempre eu penso assim, será que eu tenho essa fé mesmo? Será que isso é realmente o que eu creio? Quantos de nós, é claro que nós temos que fazer coisas. Deus cuida de você, querida irmã, mas se você não lavar a louça, ela vai ficar lá. Deus cuida de você, mas há coisas que, mesmo Deus cuidando de você, que nós temos que fazer, obviamente, sim. O problema é, nas coisas que nós devemos ter convicção que Deus vai cuidar, está cuidando, nós queremos, então, ser o nosso próprio provedor. Nós não nos sentimos confortáveis, seguros nesta fé. Isso vai afetar o nosso marchar, isso vai afetar o nosso caminhar, isso vai afetar a maneira como nós vamos viver a nossa vida. Acredite, nada melhor do que dependermos de Deus na caminhada, porque de fato, de verdade, Ele é quem cuida de nós. Você está achando que você está aqui bacana, bonito, desse jeito, é porque você é mais inteligente que alguém? É que você é mais especial? Você está aqui, é porque Deus tem cuidado de você. E essa palavra, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado com você, ela tem uma amplitude. Deus tem cuidado de você no sentido de proteger, Deus tem cuidado de você no sentido de prover, não é? Você cuida do seu filho, então tem um lado que você provê, você providencia coisas para o filho, e você cuida no sentido de fazer coisas, dar banho, né? Fui visitar meus netos essa semana, a minha neta do meio também está agora, sim, bastante dominada por mim, e eu cheguei lá, quando ela me viu, vovô, fez popô. Na hora que ela me viu, ficou tão emocionada, fez popô. Aí eu dei um abraço nela e falei, tem misericórdia, fez mesmo. E eu disse, mamãe, ainda bem que a minha filha falou assim, vai lá, papai, cuida dela. Não cuida não, a mamãe. Há certos cuidados que é só a mamãe que deve ter, e o papai, não é, também. Esse cuidado, não importa,
Esse cuidado e essa provisão, esse Deus cuida de mim, tem muito significado. E com muito cuidado, né? Marchar, viver numa dependência de Deus. Você sabe, irmãos, qual é a nossa crise? Sabe qual é a nossa tranquilidade? Nós duvidamos desse cuidado de Deus. Quando é que você se sente mal, porque passa pela sua cabeça que Deus não está fazendo, que Deus não está cuidando, que Deus não está provendo, porque não está acontecendo aquilo especificamente que você quer. Uma coisa é ter uma frustração qualquer, um sentimento, e você pode até falar com Deus sobre isso, que as coisas não estão acontecendo do jeito que você está querendo, mas você nunca pode duvidar que Deus não está cuidando de você. Porque Deus está cuidando de mim no que acontece como eu quero e naquilo que não acontece como eu quero. Deus cuida de mim pelo que acontece, Deus cuida de mim quando não acontece nada. Absolutamente nada acontecendo. Que isso, Senhor? Se você puder ouvir a voz de Deus, Ele vai dizer assim: eu estou cuidando de você. Não está acontecendo nada, porque eu estou te protegendo. Não está acontecendo nada, porque eu estou protegendo você. As coisas não andam, as coisas não marcham. Cuidado de Deus, provisão de Deus, proteção de Deus. Posso ouvir um amém? Deus disse em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tirou da terra, que te guiou no deserto esses 40 anos. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Você precisa se recordar. Não precisa ser os últimos 40 anos, não. Eu não consigo nem me lembrar. Já era, eu não lembro mais. Mas, pensa, nós estamos em outubro, recorda aí dos últimos meses, dos últimos 5 anos, não precisa ser dos últimos 40 anos, não. Pensa um pouco. Onde você estava, como você estava, o que você fazia 5 anos atrás. Como era a sua vida, como era a sua casa, como eram seus filhos. Pense. Recordar-te-ás de todo o caminho. Já te disse o que é o nosso caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e iluminação para o meu caminho. Então, para a minha vida, para as coisas que acontecem na minha vida, pequenas, grandes, todas, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Já disse que esse é um texto que a mulherada odeia. Não gastou o sapato, que miséria, queria ter um sapato novo sempre. Então, Israel, quem mandou o maná? Deus. Quem mandou as codornizes? Deus. Lembra? Bota a cabeça para funcionar. Quem tirou a água sobre da rocha? Deus. Recordar-te-ás. Precisamos fazer isso. Nós estamos falando de quê? De caminhar, de viver na dependência de Deus. E para fazer isso, nós temos que pôr a nossa cabeça no lugar. Incomoda esse irmão, fala, bota a cabeça no lugar, irmão, bota essa cabeça no lugar aí. Ajeita esses pensamentos aí. Porque às vezes a gente está só olhando para frente, eu quero mais, e está se esquecendo. E tem muita de vez em quando tem alguém que coloca uma coisa na rede social e todo mundo bota. Gratidão. De vez em quando tem um negócio de gratidão, alguém bota lá, gratidão em tudo, e todo mundo bota gratidão. E eu fico lá lendo, né? Obrigado, Senhor. E fico olhando para a minha vida, fico olhando para o meu coração, fico me examinando. Porque, como alguém disse, o papel aceita tudo, né? Uma folha em branco, você pode escrever o que quiser lá.
escrever coisas, não pode não ser verdade, o papel aceita. Agora é o teclado, né? Aceita. Agora é o negócio de voz. Aceita, você pode falar o que você quiser lá, grava. Já pensou se aquele negócio que a gente grava? Olá, irmão, parabéns, estou mandando uma mensagem, feliz aniversário. Se a maquininha faz assim, mentira, me identificasse que não é verdade. Se você fosse digitar, olha, querida, parabéns, estou muito alegre, o troço não deixava, porque não é verdade. Então, o papel aceita tudo. Mas nós temos que realmente fazer o que nós fazemos e dizer, Senhor, gratidão em tudo, e realmente nós temos no coração gratidão ao Senhor por aquilo que Ele faz, reconhecimento que provém do Senhor, não é? Salmo 105, verso 37, eu leio, então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Milhões de pessoas, não havia só um inválido. Não havia ninguém com ar triste. Não havia ninguém que precisava ser carregado. Isso para mim é milagre. Isso para mim é provisão. E você pode olhar para a sua vida e ver que tudo que acontece, tudo que aconteceu, tudo que você viveu, você olhar para você e falar assim, e você tem que se humilhar e dizer, meu Deus, a minha vida é um milagre. Você tem consciência que a sua vida é um milagre? Você tem essa consciência? Nossa, minha vida é um milagre. Não é perfeita, não é que não há lutas, é que ela é um milagre. Nesses últimos 2 anos, nesses últimos 5 anos, nesses últimos 10 anos, nesses últimos 20 anos, nesses últimos 40 anos, Deus tem feito milagre na minha vida. Deus tem cuidado de mim. Eu tenho todas as razões para depender desse Deus, para caminhar sabendo que Ele cuida de mim. Como disse o salmista, à sombra das suas asas, Ele cuida de mim. Preste atenção no texto de Lucas 22, 35. Quando vos mandei, Jesus enviou os 70 para pregar e disse, não leva nada. Não leva alforje, não leva... Vai. Aí ele pergunta, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Perguntou para aqueles 70. Quando eu os enviei sem nada, vem cá, fala aí, faltou alguma coisa? Tá, Lucas 22, 35, a resposta foi, nada. Nada, disseram eles. Nada, disseram eles. Será que, se o Senhor perguntar para você isso, será que você vai ter coragem de dizer que falta alguma coisa? Será que faltou algum? Será que todos os desejos, a gente faz uma confusão com necessidades e desejos. Tem muita coisa que você quer e você não tem ainda. Eu também tenho algumas coisas que eu desejo, mas não tenho. Mas eu nem me gasto com isso. Eu nem, assim, me chega ao ponto de me atribular, né? Porque na minha consciência, ter ou não ter, não vai mudar nada. Porque não são necessidades. Não são coisas que eu realmente precise para viver e para viver bem. Não preciso. São desejos. São sonhos. São coisas que a propaganda botaram na minha cabeça. Não é? São essas coisas. Eu não fico lá, Quando eu vejo certas coisas, eu digo, poxa vida, preciso daquilo ali. E logo esqueço. E logo volto para os cuidados das coisas e logo vou sentar à minha mesa e vou comer pão, porque tem pão na minha casa. Então, não é essas questões. Então, por acaso faltou alguma... Nada, disseram eles. Eu digo para você, vale a pena depender de Deus. Quando a gente depende de Deus, os recursos, a provisão virão do Senhor para a nossa vida. Ele é o Jeová Jireh.
Essa revelação que Deus é Jeová Jirê foi no contexto lá do sacrifício de Isaac. Porque no monte o Senhor proverá para si. Aí apareceu lá o cordeiro para o sacrifício. E tem muita lição naquilo ali. Tem muita lição naquilo lá. Até de dízimo está ali, uma certa lição. Ah, Deus não precisa. Deus proverá sempre para si, meu irmão. Não é verdade? E Ele é o Jeová Jirê. E Ele provê também para aqueles que dependem dEle. Amém? A terceira e último ponto que eu quero dizer é o título da nossa mensagem. O aspecto que não é só marchar, mas é marchar com fé. Marchar com fé. O justo viverá pela fé. Isso é um conceito que você conhece ou isso tem sido a sua prática de vida? De fato, você marcha pela fé? De fato, você tem caminhado pela fé naquilo que o seu caminho exige fé? Porque para todos nós exige fé, né? Eu não tenho que ter fé para acordar. Eu tenho que ter vida para acordar. Não é verdade? Hoje eu abri meus olhos pela fé. Especificamente, não. Aquilo é algo de quem está vivo. Não é verdade? Enfim. Mas existem situações na minha vida que eu tenho que acreditar, que eu tenho que fazer uma escolha. E eu preciso fazer uma escolha baseada na minha convicção, na minha fé, no Senhor, no amor de Deus, no poder de Deus. Parece que a nossa Canaã, muitas vezes, está tão distante. E quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para Deus, olhamos para a sua palavra, Ele nos fala, como falou através do profeta Isaías, dizendo: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Marchar pela fé é uma prática constante de fortalecer as nossas mãos frouxas. E aí mão, eu não tenho tempo, tem todo o significado da mão, do que é a mão, do que é o nosso trabalho, as coisas que a gente faz. E fortalecer os joelhos vacilantes tem a ver com o nosso caminhar. A maneira, a forma, uma coisa é você caminhar vacilante, trôpego, outra vez você marchar pela fé. Então o fortalecimento disso, a maneira, minha postura de viver e de caminhar e de enfrentar, vai depender dos meus joelhos serem firmados. E isso acontece quando eu creio no Senhor e na sua palavra. Sempre me despertou uma palavra do Senhor para Josué, no final da vida de Josué. Quando Josué tem esse entendimento de Deus, e ele fala que, não é? Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor de vossos pais vos deu? Essa exortação de Josué para o povo foi porque Josué estava chegando no final da linha e ele teve um entendimento que, embora muita coisa foi feita, ainda havia muita coisa para ser conquistada. Havia ainda muita terra para se tomar posse. Então, eu creio, e aí eu tenho que lembrar o que é a nossa conquista, qual é a terra que nós temos que conquistar. O tempo está passando, eu estive essa semana passada em Cuiabá, e estive com o pastor Isaías lá. E um dos assuntos que a gente conversou foi a grande malefício da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é tipo assim, foi e ainda é um tipo de aleijão na igreja, um tipo de situação que afetou-nos de maneira tal, desviou-nos de maneira tal, que quando você fala assim, ainda há muita terra para possuir, a gente pensa em coisas. Toda a Bíblia é interpretada, é traduzida no coração de muitas pessoas como coisas sempre. Há muita terra para conquistar. E eu penso que essa palavra deve ser para mim e para você como igreja o seguinte: há muitas almas para serem conquistadas.
ainda há muitas pessoas para serem ganhas. Num tempo em que a igreja vive um proselitismo desmedido, né? Em que as pessoas trocam de igreja, abre-se uma igreja e abre-se com um monte de gente de outra igreja, e abre-se outra igreja, e aí um monte de gente de outra igreja, a igreja está arrebentando, e o mal continua, e o inferno continua cheio, as pessoas continuam, e o Rock in Rio continua cada ano melhor, e não sei o que, continua cada vez de uma maneira, mesmo porque muitos que creem na teologia da prosperidade vão assistir Rock in Rio, porque não tem problema. Nós mesmos que estamos... E não há conversão, há pouca conversão. Uma igreja que abre uma igreja e tem lá... Quantas pessoas nós batizamos? Nenhuma. Um ano. Uma bênção, já tem 100 pessoas, um ano da igreja. Oh, maravilha. Deus está abençoando, estamos pagando aluguel. Que bênção, glória a Deus por isso. Mas quantas pessoas vocês batizaram? Nenhuma. Que crescimento foi esse? Que avanço foi esse? Que obra é essa que não saqueou o inferno em nada? Né? Saquear o inferno, uma expressão que alguns usaram, né? O pessoal aqui da Madrugada com Carinho, alguns irmãos usam. Sexta-feira, Madrugada com Carinho, dia de a gente saquear o inferno. Maravilha. Mas a igreja, quem que pensa nessas coisas? Quem que chora por isso? Você chora por coisas, você clama por coisas, mas quantos choram por vidas, por almas, por pessoas, por salvação? Pecadores, gente aprisionada na mão do diabo. Nosso coração, de vez em quando eu fico olhando os meninos na rua, no sinal. Eu não costumo dar nada para os meninos da rua, no sinal. Eu acho que dar uma moeda para eles é confinar ele naquela vida. Mas eu fico olhando e eu fico pensando, meu Deus, o que ele pode fazer por essas pessoas? Como que vai ajudar isso? Né? E um monte de gente, mulher, um sinal que eu paro sempre, tem uma moça de 18 anos com um bebê no colo. Aí você olha assim para a calçada, tem vários, é um grupo, é uma família, não é? Enfim, então, há muita coisa para ser feita. Marchar com fé, caminhar com fé, viver a nossa vida aqui com fé. Eu sei que essa palavra até enfada muita gente hoje. Pastor, cobrança. Eu estou sempre assim, de vez em quando, fazendo um tipo de pesquisa, né? Na minha rede social eu faço pesquisas nas coisas que eu posto. Eu posto uma foto minha com a minha mulher, 40 anos de casado, sei o que, aniversário, sei o que, 500 curtidas, 600 curtidas. Eu boto uma frase lá, não é? Que eu botei essa semana, que a exortação franca, mas o beijo pode ser enganoso. Aí tem exortação franca é melhor, porque exortação franca não tem engano nela, ela é franca, ela é verdadeira, ela visa, ela é resultante de bem-querer. A exortação franca, mas o beijo pode ser enganoso. Aí tem 100 curtidas, 80 curtidas. E eu atribuo a essa coisa de exortação, porque a gente não quer mais, a gente não quer, isso é muito pesado hoje. Não, a gente quer coisa mais soft, a gente quer coisa mais light,
Então, se eu quiser determinadas coisas, eu não tenho que omitir certas, eu tenho que, se eu quiser ter assistência, se eu quiser, tem que as pessoas querem ouvir. Mas será que você foi chamado a isso? Será que você foi, o fato de você entender que você foi chamado, não, foi chamado foi o senhor que é pastor, não foi chamado, eu sou crente, foi chamado. Temos todos um chamado que vai ser dito aqui pela terceira vez, de ser sal e luz, de ser minhas testemunhas, de ir e pregar o evangelho a toda criatura, onde a gente é bem-vindo. Se deixar, a gente vai onde também a gente não é bem-vindo, mas vai lá pregar o evangelho. Mesmo à custa da nossa vida, vamos pregar o evangelho, porque acreditamos na salvação das pessoas, independente de qualquer coisa, raça, credo, enfim. Então, eu quero terminar deixando para você esse pensamento. Até hoje tem evangelismo aqui, né? Quem é que vai? Quem irá falar do amor de Deus? Quem é que hoje vai falar do amor de Deus para as pessoas? Multidões estão num vale da decisão. Antigamente isso era muito nítido na igreja, né? As pessoas estão indo, se perdendo, as pessoas estão num caminho da perdição, as pessoas estão indo num caminho, não é? Então nós temos que confrontar o nosso coração. Nessa igreja nós cantamos, nós confessamos através de uma música, né? A questão é se essa confissão é realmente do coração ou está só na parede, né? Tanta coisa tenho feito só para o meu prazer. Enquanto existem tanta gente sem conhecer a Deus, sem conhecer a Deus, e eu aqui nada faço. Então, que o entendimento de certas coisas nos mude, avançar, marchar, viver pela fé. Então, é conquistar estas coisas, de conquistar aquilo que é mais precioso, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Quem acredita de verdade que uma alma vale mais? Quem que se importa com a alma de quem quer que seja? Vou terminar lendo, compartilhando o testemunho do famoso pastor Martin Luther King Jr. E me parece que foi uma das últimas coisas que ele disse. Todo mundo conhece a famosa frase, eu tenho um sonho. Mas ele fez um discurso, não sei se no dia anterior à sua morte, ou na semana que ele foi morto, dizendo o seguinte: bem, não sei o que vai acontecer comigo agora. Temos dias difíceis pela frente, mas para mim realmente não importa, porque eu cheguei no topo da montanha e não me importo. Como todo mundo, eu gostaria de ter uma vida longa. A longevidade tem sua importância, mas não estou preocupado com isso agora. Quero apenas fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir ao topo da montanha. E de lá de cima eu vi a terra prometida. Esta noite quero que saibam que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. E eu estou feliz esta noite. Não me preocupo com coisa alguma. Não tenho medo de homem algum. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Deus nos ajude a marcharmos na presença dEle, na dependência dEle e pela fé nele. Amém, amado irmão? Que é isso que nós temos todos nós, amém? Fique de pé comigo, por favor. Nós vamos orar, nós vamos pedir a graça de Deus, e eu peço que você fale com Deus. Todos nós temos questões. Senhor, eu estou com essa luta, Senhor, eu estou com essa dificuldade, Senhor, eu estou enfrentando essa crise. Fale com Deus.
responda a Ele. Se Ele falou alguma coisa ao seu coração, se Ele usou uma frase, uma palavra, então, responda a Ele, diga a Ele. Ele vai ouvir, Ele vai te atender, Ele vai atender você que ora, que clama, que pede, que diz: Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda, Pai. Me perdoa, Pai. Eu reconheço que eu tenho negligenciado no que se refere a caminhar na Tua presença. Me perdoa, Pai. Porque eu não tenho sido tão zeloso a dar a Ti o que a Ti pertence. Me perdoa, porque sou tão zeloso a dar a César o que é de César. Mas tenho negligenciado, eu reconheço. Eu quero caminhar na Tua presença. Não domingo de manhã, quando vou à igreja, mas todo dia. Ajuda-me, ajuda-me. Ajuda-me, Pai. Eu peço perdão. Eu reconheço que eu ainda quero ter controle de tudo. Eu reconheço que quando eu não tenho controle das situações da minha vida, eu fico atribulado. Ajuda-me, ensina-me, quebranta-me a caminhar confiando e dependendo de Ti. Acreditar que não cai um fio de cabelo da minha cabeça. Tamanho o Teu cuidado, a Tua grandeza. Ajuda-me a caminhar pela fé. Eu reconheço que eu tenho vacilado na fé. Derrama a Tua graça sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu preciso